queria, para iniciarmos, hoje nós vamos falar sobre protagonismo versus propósito. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos de número 139, a partir do verso 13. Nós vamos estudar nessa noite. Salmos de número 139, a partir do verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombradamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Senhor, fala conosco nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento para podermos compreender os desejos da Tua vontade sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha trazendo consolidação em nosso coração pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito profundo que o salmista declara que dentro de minha mãe tu me formaste, e antes dos meus dias acontecerem já estavam escritos pelo Senhor. Uma coisa que eu tenho pensado nesses dias é o quanto nós desejamos ser protagonistas daquilo que só Deus preparou para vivermos. O quanto desejamos ser protagonistas da história que Deus criou sobre nós. Quando nós caminhamos numa mentalidade, muitas vezes, deste mundo, deste século, aonde diz, você pode, você faz acontecer, você é isso, coloca o homem como centro, que nós chamamos de antropocentrismo, que é o homem como centro das coisas. Preste bem atenção, o homem, ele é uma parte principal daquilo que Deus está fazendo, mas o homem é parte fundamental daquilo que Deus está fazendo, mas não é parte principal do que Deus está fazendo. O homem é mais uma das criações do propósito eterno de Deus. Sim, o homem, ele faz parte e tem uma grande relevância nisso tudo. Mas todas as coisas têm a sua importância nisso. Todas as coisas criadas têm a sua devida importância. Logo, o homem faz parte do propósito de Deus, mas o homem não é o centro do propósito de Deus. O homem é um cooperador do propósito de Deus. Assim como todas as coisas criadas. Em Mateus capítulo 6 nós vamos ver que ele cuida das árvores, que ele cuida das aves, que ele cuida dos lírios do campo, que ele cuida de todas as coisas. Mas ele não tem essas coisas como centro de tudo. Deus tem essas coisas como parte daquilo que Ele está fazendo. Então nós precisamos compreender que tudo já está pronto. Tudo já foi criado. Qual é o nosso papel? Entrar no descanso, que significa entrar em fé, em plena confiança de que todas as coisas que Deus escreveu sobre nós e falou sobre as nossas vidas, elas estão prontas, firmadas, estabilizadas, e Deus mantém tudo isso funcionando. Então, falar de protagonismo e propósito é uma coisa bem interessante, porque nos últimos dias os homens desejam ser protagonistas das suas histórias. O protagonista, ele é aquele artista principal, ele no teatro, né, ele é o cara da história. Ele tem a maior evidência da história. Mas pela palavra de Deus, nós não nos tornamos os protagonistas nem das nossas próprias histórias. Por quê? Porque aquele que escreveu o roteiro da nossa história, ele nos definiu como pessoas que vão participar desse enredo, não como protagonista no sentido de decidir as coisas, de definir as coisas.
porque elas já foram definidas por Deus. Talvez você possa pensar, não, pastor, mas se a gente for pensar numa forma literária, no sentido cinematográfico, o protagonista é o artista principal. Realmente, o protagonista é o artista principal. Mas quem definiu sobre aquele protagonista, o artista principal, não foi o próprio artista. Foi alguém que escreveu sobre ele. Ali conta a história de alguém, né? E eu quero que você entenda bem isso. Muitas vezes você pode até contar sobre a sua história, mas se Deus não for aquele que escreveu a sua história, essa história tende-se ao fracasso. Na verdade, não tem como alguém viver uma história que Deus não escreveu sobre ele. E no meio do caminho, você vai fazer decisões que podem, essas decisões, mudar e abençoar a sua vida, te levar para a rota que Deus escreveu sobre você ou te levar para profunda destruição. Então, muitos desejam ser, vivem como se fossem protagonistas das suas próprias histórias. Pense bem, se a nossa vida é para a glória de Deus, se nossos feitos devem anunciar seu amor e seu reino, como nós pensamos que estamos aqui como protagonistas? O apóstolo Paulo, homem que deixou de ser protagonista por ambição, né? Ser um feitor da história no sentido daquilo que ele acreditava quando perseguia os do caminho, né? Os irmãos da fé. Então ele torna-se um cooperador da história que Deus começou lá em Moisés e resultou em Cristo Jesus, para que agora vivamos para a glória de Deus. Até o apóstolo Paulo, um homem de muito conhecimento, um homem versado nas Escrituras, se despiu, tirou esse protagonismo para viver uma realidade do reino dos céus profunda. Ele não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele não é mais um protagonista, ele não é mais o artista principal da sua própria história. Agora ele vive pela fé no Filho de Deus, ele vive por Cristo. Cristo está nele e ele vive por ele. E é assim que nós devemos buscar quando nós não pensamos em Jesus dessa forma. Tendemos a viver muitas vezes no fracasso. E o fracasso é quando você decide tomar as rédeas da sua vida para dizer, eu posso, eu faço, eu aconteço. Pare para contabilizar as coisas que você já perdeu, que você já errou, que você já autodestruiu por tomar as rédeas sem direção do Espírito. Existe uma grande diferença quando você é direcionado por Deus para viver algo, e Ele vai te direcionando em todas as coisas, e quando você quer tomar as rédeas por si próprio e dizer assim, eu quero que seja dessa forma, sem consultar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, vocês falam, eu vou amanhã para tal lugar, eu viajo para tal lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas o correto seria dizer, se o Senhor permitir, amanhã eu irei. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei. Se o Senhor permitir, amanhã eu farei. Mas nós, com a mentalidade de protagonistas da nossa própria história, nós muitas vezes escolhemos uma rota fora da vontade do Senhor e terminamos em fracasso, prejuízo. Já tive muitos prejuízos em minha vida por não querer ouvir o Senhor. Deus está ali na porta, batendo, querendo cear, querendo ter um momento de comunhão para comunicar aquilo que Ele deseja na minha vida, mas muitas vezes eu fecho essa porta e digo, não, eu sou o protagonista da minha história, eu faço, eu aconteço, sim, eu posso. Muitos homens, quando entram nessa rota do sim eu posso, sim eu faço, sim eu aconteço, e não diz que o Senhor é que vai fazer, o Senhor é que vai tomar a frente e vai me empoderar com a sua graça, o seu Espírito, para que eu possa cumprir o seu propósito, eles terminaram em fracasso. Quando você vê a história, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, onde desde a Primeira Guerra Mundial Adolf Hitler vem querendo no seu coração ter uma nação soberana, protagonista de uma história, nem naquilo ele estava sendo protagonista, mesmo nos desejos mais íntimos do seu coração. Não sabia ele que aquele que formou todos os dias saberia que aquilo estava cumprindo uma palavra que Deus tinha até sobre Israel.
de quando, depois dos anos 70, quando o templo foi destruído, as pessoas vão embora, são espalhadas pelo mundo. Deus tem uma forma de ajuntar novamente quando vem o juízo sobre o povo judeu e muitos outros, e não só culmina na questão do povo judeu. Ali é uma das coisas. O mundo inteiro lutou por conta da ganância de um homem, de querer ser o protagonista da sua história e dizer como as pessoas viveriam. Então é muito perigoso esses estrangeiros, essas mensagens que vêm tentando minar o nosso entendimento de que Cristo está errado, de que Deus não existe, de que a Bíblia é uma mentira. Nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Precisamos estar com os olhos do nosso coração muito atentos e abertos para compreender essas coisas. Vamos lá. Aqui em Salmos 139 nós compreendemos que Deus já escreveu sobre os nossos dias. Deus já escreveu sobre a nossa história. Então cabe a nós querer compreender a vontade de Deus. Isso é uma das coisas que geram dilemas grandes no meio do povo de Deus. Isso é uma das coisas que você já participou até de seminários, congressos, conferências que falam sobre o seu chamado. Qual é o meu chamado? Pessoas estão há anos tentando descobrir o seu chamado. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que o primeiro chamado não é ide, mas vinde. Precisamos ir para o Senhor. Mateus capítulo 11, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Então quando você chegou ao estágio do cansaço, sobrecarregado e oprimido, vai para o Senhor. Vinde, benditos do meu Pai. Vamos para o Senhor. Depois de ir para o Senhor, compreender a sua vontade, você vai. Tem muita gente emocionada querendo ir, mas ainda não foi até o Pai. Para viver o id, você primeiro precisa ir àquele que diz qual é o id. Então você encontra pessoas perdidas em si mesmo, sem estudo das Escrituras, sem compreender qual é a vontade de Deus para as suas vidas, perdidas em si mesmas. Essas pessoas não sabem o que fazer e estão tentando e volta e meia vivem caindo, porque ainda não compreenderam qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Então, o propósito primeiro do Senhor é vinde, vamos para a presença de Deus, ouvir da sua palavra, receber da sua graça, as suas instruções de vida, e através dessas instruções de vida nós vamos conseguir viver a vontade de Deus. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Eu vou falar hoje sobre dois homens que entendem, que demonstram, na verdade, essa questão de protagonismo e propósito. Tá? Abra sua Bíblia em Mateus 19. Seus irmãos, estou com alergia hoje grande. Mateus 19, a partir do versículo 16. É a parábola do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Algumas versões dizem assim, bom mestre. Porque é interessante nisso aqui que Jesus diz: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entra na vida, se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isto eu tenho observado. O que me falta ainda? Isso aqui me pega porque eu acho que aquele jovem sentia falta de algo. Ele sentia que algo não estava preenchido em sua vida. Um jovem com riquezas, com posses, pergunta ao Senhor: o que é que eu tenho que fazer? O que mais ainda eu tenho que fazer? Replicou o jovem,
Tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aí Jesus vai explicar que mais difícil será o rico entrar no reino dos céus do que o camelo passar por uma porta. Irmãos, é muito interessante isso, porque Jesus não chama aquele jovem, ele vai até Jesus. E numa forma de ser protagonista, talvez preencher um vazio da sua vida, ele diz: o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Jesus já diz assim: por que tu pergunta sobre algo bom? Bom só um, que é o Pai que está no céu. Eu sempre digo que Jesus, umas versões dizem que Jesus fala: por que me chamas de bom? Se bom só há um, que é o Pai que está no céu. Eu digo que Jesus falou que nem em sua carne humana ele se via como bom, mesmo sendo homem e sendo Deus. Ele dizia: bom só há um, que é Deus que está nos céus. Eu não sou bom. Eu acho isso muito interessante, porque nós procuramos saber o que nós vamos fazer de bom, mas na verdade a boa vontade de Deus é cumprir os seus mandamentos. Foi o que Jesus disse: cumpra os mandamentos. E ele pergunta: quais? Aí ele vai falar: não, mas esse eu já tenho feito, o que é que eu preciso fazer mais? E esse estado de perfeição, de maduro, como diz a palavra, que nós estamos crescendo no Senhor para chegar à estatura de varão perfeito, maduro, de pessoas amadurecidas. Como nós vamos fazer isso? Como iremos chegar à maturidade? E Jesus explica àquele jovem: pegue tudo que você tem, aquilo que domina sua mente, o seu coração, vende essas coisas, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro nos céus. Jesus convida aquele jovem, algo que ele não fez para todas as pessoas. Talvez pudesse ser um dos novos apóstolos ou não, mas um seguidor de Jesus que ia ganhar riquezas no reino de Deus. Jesus convida aquele jovem, ele fica triste, baixa a sua cabeça e vai embora. Por quê? Porque ele possuía muita riqueza, porque ele tinha muitas coisas. O problema não é você ser rico, o problema é a riqueza ter você. Jesus chama aquele jovem para uma obediência radical. Domingo eu estava falando sobre isso aos irmãos, sobre Maria, a que foi a genitora de Jesus, aquela que foi o instrumento de Deus na terra para gerar Jesus. E essa mulher tem uma obediência radical de receber o anjo em sua casa e não disse assim: eu sou inapta, nada disso. Ela recebeu a palavra que era favorecida e disse: então se cumpra em mim o que você está dizendo. Ela aceita aquele radical desafio de viver para a glória de Deus e de se cumprir a vontade de Deus sobre ela. Ela entende que não pode fugir disso e ela vai em frente. E eu vejo muitas pessoas que, quando são chamadas a deixar para trás coisas que atrapalham as suas vidas de crescer em Deus, essas pessoas não conseguem. Eu quero te trazer um alerta: não só vamos pensar sobre riqueza, mas vamos pensar por coisas menores que muitas vezes nos conduz à destruição e nós não queremos deixar, como a bebida, práticas ilícitas. Veja só, eu estava ontem, fui ajeitar o meu veículo e eu cheguei numa oficina e nessa oficina o rapaz me ofereceu, além do serviço que eu tinha que fazer, outro tipo de serviço. E eu disse: quanto vai ser? Ele disse: se você me ajudar eu lhe ajudo. Eu já achei estranho aquilo ali. Eu disse: tá bom, vamos ver aí. Aí ele foi lá e tal, ele viu qual era o diagnóstico do meu carro. E eu já pensando, como empreendedor, dizendo: tá vendo, dentro da empresa que o cara trabalha, o cara já tá querendo roubar o patrão. Aí o cara me chama e diz: ó, o teu serviço é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou dizer que só foi isso. Aí, pra tu ter dinheiro pra fazer o outro serviço pra mim.
E eu olhei para aquilo ali e vem aquela, como se fosse o anjo e o demônio na sua mente. Eu disse, qual é o mais barato? Qual o mais caro? Aí ele disse, esse outro aqui, esse aqui é mais barato. Aí ainda vem aquela coisa na mente, não vai ser muito custo. Eu falei, não, vai custar para todo mundo aqui. Eu disse, faça o seguinte, veja o preço de tudo e vamos pedir um desconto ao dono dele. Tá bom então, tudo bem. Não neguei de fazer aquela outra coisa que ele queria fazer, nem era muito custoso. Era R$30 um negócio para os faróis do carro. E seria um acréscimo para ele. E eu disse, não, vamos fazer tudo. E aquilo no meu coração veio assim, essas coisas por menores que pareçam, mas aquilo seria um roubo. Então eu não posso falar daquilo que eu não vivo. E o Senhor falou no meu coração aquilo ali, se eu estou te dando a condição de você pagar, você tem que pagar. Você não deve fazer conchavos. Você não pode entrar nessa rota. Por quê? Porque você vai impedir a bênção de chegar até você. Por quê? Porque Deus não faz práticas ilícitas. Deus não concorda com coisas ilícitas. Então, eu disse, não, pode, querido. Pode fazer. Vamos ver aí com o dono um desconto. E o cara deu um desconto para mim. Ficou muito bom. E o valor no total saiu muito menos do que eu imaginava que seria. Então, eu não posso, como homem, servo de Deus, como cidadão, entrar nessa rota. Não é só por ser pastor, mas por ser cidadão, por ser homem criado por Deus, para a glória de Deus. Nós precisamos prestar atenção, são coisas pequenas que nos tiram da rota da bênção de Deus. Elas podem nos atrapalhar de uma forma que nós não imaginamos. Então não só a questão das riquezas, mas coisas pequenas podem te afastar. Coisas pequenas que você assiste, coisas pequenas que vão te induzindo, te conduzindo ao erro, ao desgaste, à destruição. Então é muito necessário que nós estejamos com os olhos abertos, pois o diabo não é nosso amigo, o diabo é nosso adversário. Então as coisas desse mundo querem nos definir, nos confundir, mas precisamos estar firmes no Senhor. Então esse jovem quer ser protagonista da sua história, desiste da proposta de Jesus e vai lá viver a sua riqueza. O que é que Jesus diz? Vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus, por conta disso que vocês acabaram de ver. Porque tem a riqueza como âncora da sua vida. Você vê que nesse momento de pandemia tem homens lucrando ilicitamente. Não pensam em ser presos, mas a ganância pelo dinheiro é tão grande que estão vendendo respiradores, vendendo e alguns comprando respiradores de forma ilícita e superfaturada. A prisão chega até esses homens, o juízo de Deus chega até esses homens. Não é um momento de superfaturamento, mas um momento de praticarmos a justiça. Você vende e ganha o que é justo. E assim caminhamos, e assim prosseguimos. Vamos para o segundo homem. Diz que ia falar sobre dois homens. O segundo homem é uma história bastante conhecida por nós. É Zaqueu. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. A partir do versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, um homem baixinho. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar.
quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja só que panorama interessante dessas duas histórias. Um jovem rico vai até Jesus e pergunta o que deve fazer. O outro vai até Jesus para ver quem era Jesus. Talvez, irmãos, se aquele jovem ficasse ouvindo, não se preocupasse consigo, ele veria qual era o propósito de sua vida. Veja como Zaqueu é tocado, né? Por essa história, por tudo isso, Zaqueu é tocado por Jesus. Pela visita, Jesus olha para ele e diz: eu vou na sua casa hoje. As pessoas reclamam: rapaz, como é que ele pode ir na casa de um publicano, de um pecador, de um cobrador de impostos? Os publicanos eram odiados pelas altas cobranças de impostos que era imputada pelo governo romano. E eles, os cobradores de impostos eram judeus também, mas era considerado como traidor de seus irmãos, porque trabalhava para o governo, né, e cobrava aqueles altos impostos, parecido com o fiscal do Procon. E ele era muito rico, e a sua riqueza pode ter sido também de forma ilícita e de várias coisas. E quais são as coisas que ele disse? Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dar metade dos meus bens. E se defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Aquele homem não tem mais a sua riqueza por preciosa, não tem mais a sua vida por preciosa, porque ele encontrou-se com Deus. Ele encontrou-se com o propósito da sua vida, ele se encontrou com Jesus, que é a mudança da sua história. Veja que coisa interessante. O cara diz: eu vou repartir o que eu tenho, eu vou dividir o que eu tenho com aqueles que necessitam, eu vou restituir as pessoas que eu roubei. Você quer ver se alguém foi tocado realmente por Deus? Primeiro sinal é de arrependimento. O primeiro sinal que acontece na vida daquele que é encontrado por Jesus, que tem um encontro verdadeiro e genuíno por Jesus, é arrependimento. Ele se arrepende do que fez. Eu vejo muitos jogadores, artistas, uma das coisas que perguntam assim: você se arrepende da vida que você tinha? O cara diz: não, não me arrependo. Então, se você não se arrepende, meu irmão, minha irmã, você não conheceu Jesus. Porque quando conhecemos Jesus, somos levados a entender que a nossa vida não é mais a mesma. Nós dependemos totalmente de Deus, que estávamos caminhando fora da rota de Deus. E agora que Cristo vai restaurar a nossa vida. Então nós vamos entrar na rota da restauração, da mudança, do crescimento. Então, não tente ser protagonista da sua história como esse jovem rico. Seja como Zaqueu, que entende essa mensagem e se propõe a se arrepender e restaurar a vida daqueles que ele roubou. E restaurar, por exemplo, esse roubo, ele falou de outras pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você tem roubado a paz de alguém. Às vezes você foi alguém que defraudou outras pessoas em relacionamento, ou a sua esposa, os seus filhos, ou o seu esposo. Arrependa-se disso. Peça perdão ao Senhor e peça perdão à pessoa que convive com você. Restaure essa aliança na sua família. Não deixe o diabo destruir a tua casa. Gente, essa ganância não é só sobre dinheiro, mas tem muitas outras ganâncias que podem trazer destruição. Às vezes você é um narcisista sobre si mesmo, só pensa na sua dor, na sua tristeza, no que você perde, você não pensa nas pessoas ao seu redor. E usa como muleta algumas questões para dizer: não, porque eu sou um coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo.
Mude hoje a sua rota para que você seja restaurado em sua vida. Veja onde você caiu, arrependa-se e se coloque diante do Senhor para viver os propósitos que Deus tem sobre sua vida. Propósitos grandes, inimagináveis. Estamos vivendo aqui em casa coisas que nós nunca imaginávamos na vida ministerial. Deus tem nos restaurado em coisas que a gente, quando vivíamos no nosso protagonismo, a gente não imaginava nem solucionar algumas questões. Sabe por quê, irmãos? Porque quando queremos viver o nosso protagonismo, nós paramos de ouvir os céus e começamos a ouvir as coisas dessa terra. Eu já tentei diversas vezes comprar uma casa para mim. O sonho da minha esposa é termos uma casa própria. Eu acho que o sonho de todo mundo é isso. E muitas vezes, na minha ganância, como eu abri empresa muito cedo, quando eu era mais jovem, eu não queria comprar coisas que fossem mais tranquilas de se conseguir. Por exemplo, entrar no projeto Minha Casa Minha Vida, ter comprado um apartamento, isso, aquilo, uma casa no bairro X ou Y. Não, eu queria comprar aquele apartamentozão, passar cheque e tal, porque ia trabalhar, ia conseguir. A mentalidade errada. Eu vou trabalhar, vou conseguir, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir fazer isso. A gente coloca Deus numa berlinda dizendo assim, Deus vai! E nem ouvimos se é a vontade de Deus. Já errei tanto nisso. Já tive tanto prejuízo financeiro nisso. Porque é aquilo que eu falei para vocês no início. Quando não ouvimos o Senhor, entramos no fracasso. Já perdi muito dinheiro nessas coisas. Já perdi bastante dinheiro nessas situações. E eu já tive oportunidades de comprar até bem mais barato do que hoje, por exemplo. Poderíamos estar morando numa dessas casas. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu creio que nós estamos entrando numa nova rota de restauração do Senhor nas áreas aonde eu levei prejuízo. A minha filha, esses dias, a Analice veio com uma coisa que assim tem tocado o nosso coração. Ela ganhou uma cama. E não é uma cama nova, é uma cama usada de uma pessoa, da nossa família. Essa pessoa mandou fazer uma limpeza daquela lavagem a seco, ficou bem novinho, bonitinho. Trouxemos para casa e sabe o que ela esboçou andando comigo de carro? Disse, pai, a nossa vida está mudando. Meu Deus, aquilo me tocou tanto. Eu disse, filha, ela é. Nossa vida está mudando. Deus já ganhou uma cama nova, Deus mandou uma cama nova. Outras coisas virão, ela já profetizou sobre o carro que ela quer. E eu acho muito lindo a fé que a Analice tem. Não é uma fé egocêntrica e emocional por ser uma criança. Ai, que coisa linda. Não, é uma criança que está recebendo a mensagem, está crendo que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Uma menina que, com sua avó, por parte de mãe, tem um horário de oração, aí sabe que é de meio-dia, e quando toca o alarme, ela diz, vó, vamos, é a hora da oração. Irmãos, isso é muito poderoso. Estamos vivendo coisas assim tremendas, porque quando nos submetemos à vontade de Deus, à rota de Deus, as coisas acontecem. Eu quero te dizer uma coisa, não é questão ministerial, porque eu me coloquei no ministério. E você só vai viver se você viver no ministério, entenda? Deus tem uma medida de fé para cada pessoa, tem um chamado específico para cada pessoa. Nem todos serão pastores, nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas, mas todos têm um chamado. E você pode ser um pastor e ser um médico, você pode ser um profeta e você ser um advogado, você pode estar, existe a sua função sacerdotal no Senhor e existe a sua função para a provisão da sua casa e da sua família. Tem aqueles que vão viver o ministério de forma integral e tem outros que não. Mas o ministério de forma integral é viver aquilo que Deus tem sobre você. Você pode ser um médico, mas ser um profeta, ser um pastor, ser um evangelista e cumprir as suas funções
Eu sou pastor, mas eu sou publicitário, eu continuo ainda fazendo esses trabalhos, mas a minha vida, ela vive mais dentro do ministério de forma integral. Então, nós precisamos viver o chamado que Deus tem para nós. E eu quero orar por você nesse momento, para que Deus venha ativar a tua fé nisso, no chamado que Deus tem sobre você, no chamado que Deus tem sobre sua família, para que você não viva mais o seu protagonismo, mas sim busque viver a vontade de Deus. Então, onde você estiver em sua casa, se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser curvar, levantar a sua cabeça, feche os seus olhos, eu vou orar com você nesse momento. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, por esse tempo de comunhão com os meus irmãos, de ministração da palavra. Obrigado pelo coração de cada um deles que recebeu essa mensagem, que tu fale com eles nesse momento. Qual a área específica que eles precisam de restauração, de arrependimento, de mudança, e mostra o teu chamado na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você possa conhecer a plenitude do conhecimento de Jesus Cristo, para ser levado à vontade que Deus tem sobre sua vida. Para que você possa ser conduzido aos desejos que Deus tem sobre você, sobre sua casa. Que haja hoje arrependimento das obras erradas e você entre na rota de Deus para a sua vida. Para a mudança da sua função. Para que você não viva para você, o seu protagonismo, mas o propósito que Deus tem sobre você. Que as barreiras de dificuldade de compreender o propósito que Deus tem sobre sua vida caiam por terra no nome de Jesus. Vá para Ele, vá para o coração dEle e ore com sinceridade: Senhor, eu quero te conhecer e saber o que você tem sobre mim. Eu te abençoo para você ser restaurado, para você ser restaurada, em nome de Jesus. Amém. E se você ouviu essa mensagem e ainda não conhece Jesus e quer conhecer esse Jesus que tem um propósito para a sua vida, que tem um propósito na sua história, eu quero orar nesse momento por você que quer entregar a sua vida a Jesus. E não posso deixar de fazer essa pergunta. E estamos de forma online, essa mensagem pode chegar a diversas pessoas. Eu quero nesse momento orar com você e te abençoar para esse propósito. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. E escreva aí no chat do YouTube dizendo: eu entrego minha vida a Jesus. Aonde você estiver assistindo essa mensagem, no YouTube, no Instagram, eu quero não mais viver o meu protagonismo, eu quero viver a vida que Deus tem para mim. Levante suas mãos e diga: Pai, eu entrego minha vida em tuas mãos. Não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver a tua vontade sobre mim. Eu sei que você me ama, você me escolheu e eu posso ouvir a sua voz me chamando. Então, Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Quero viver para sempre a tua vontade. Eu entrego a minha vida, a minha família em tuas mãos. Eu quero viver para ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e você nunca tinha feito essa oração, escreva aí: eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu quero hoje viver essa nova vida que Deus tem para mim. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, nós queremos te acompanhar, te abençoar, estar junto com você, mesmo de forma online. Não importa a cidade onde você está. Se você mora em outros estados, nós temos a Igreja Batista Ágape também em outros estados e podemos te aproximar de outros irmãos, tanto da Batista Ágape como de outras comunidades que assim nós conhecemos no Brasil. Então, que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado até aqui conosco, cultuando ao Senhor conosco. E que o Senhor abençoe esse fim de noite para você e que esse final de semana seja uma bênção em sua vida. Foi muito bom estarmos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Prepara tua casa, um lugar que tu possa habitar.